Oh, aleluia, louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Amém. Queridos, nós já temos aí umas irmãs aí que estão assistindo. Eu quero agradecer a todas as irmãs. E a gente quer começar essa live lendo um texto da palavra de Deus, amados, que muito maravilhoso no tempo que nós estamos vivendo. E esse texto, está lá em Filipenses capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 6, que você possa estar aí juntamente conosco participando. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça, e a paz que excede o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Amadas, olha que texto maravilhoso, tá? A gente vai estar começando essa live, a pastora Érica vai estar orando, abençoando você que está aí na sua casa. Amém, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, amém? Vamos falar com o nosso Deus, vamos falar para Ele aquilo que realmente Ele tem para a nossa vida nessa noite. Peço para Ele falar com você, amém? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidas para fazer, Senhor, essa transmissão. Que o Senhor possa abençoar grandemente cada pessoa que estiver, Deus, assistindo, e que o Senhor possa tocar no coração delas, e que tudo que for falado, Deus, seja para glorificar o seu nome. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nosso tema de hoje é superação. Eu creio que é um tema muito maravilhoso, que vai falar conosco de uma maneira muito especial, porque eu creio que muitos de vocês que estão aí já passaram momentos difíceis na sua vida, que você tinha que se flexibilizar, se adaptar a uma determinada situação, não é verdade? Eu creio nisso. E eu já passei por muitos momentos difíceis na minha vida, mas graças a Deus superei com a ajuda de Deus. E eu li esse texto para vocês porque, amados, nós temos homens aí também conosco. Esse texto, ele fala de uma palavra muito importante sobre nós, sobre a paz que excede o entendimento humano, que o mundo não conhece. E com esta paz que Deus nos dá, é uma paz que nós conseguimos adaptar e flexibilizar a nossa situação, para adaptarmos neste tempo que nós estamos vivendo agora, de uma situação tão difícil. Porque eu creio que muitos de vocês estão pensando assim: ai meu Deus, por que isso não acaba logo? A gente não está podendo fazer os cultos. Muitas pessoas, eu sei, eu converso com muitas pessoas, sei que tem muitas pessoas sofrendo por causa dos comércios que não estão se abrindo, que eles estão com muita dificuldade. Mas, queridos, eu quero dizer para você que nós que somos cristãos, que cremos em Deus, nós temos que ter essa paz no nosso coração, que é uma paz que o mundo não conhece, mas aquele que conhece a Deus, como eu acabei de ler, ele não precisa ficar ansioso, ele tem que pegar essa situação que ele está vivendo e adequar a sua vida. E a pastora Érica também, dá uma palavra sobre isso, sobre esse trabalho, esse problema que a gente está vivendo agora. Nós temos vivido um tempo de muita dificuldade. Nós temos vivido um tempo em que a gente nunca chegou a pensar que a gente passaria, na verdade. E o que a gente pode trazer para a nossa vida hoje, de tudo isso que está acontecendo, de todas as notícias que você está vendo, de todas as coisas que você está ouvindo, toda a situação que nós estamos passando, é que Deus está no controle. Muitas vezes você pode pensar que está tudo saindo do controle, que as situações estão acontecendo dia após dia e o futuro está totalmente incerto. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que nós temos que viver a nossa vida na fé, pautada na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem para nós. E hoje nós vamos aprender um pouquinho como superar isso,
como superar tudo isso que nós estamos passando, como superar toda essa situação que nós estamos vivendo, a situação econômica do nosso dia, do nosso país, a situação política que nós estamos vivendo, a ansiedade que tem tomado muitas vezes a nossa vida. E eu quero dizer para você que todas as vezes que você fica ansiosa, logo em seguida você vai ter medo. O medo vai tomar conta da sua vida e você não vai conseguir chegar ao propósito de Deus. Então, todo o tempo que você tiver agora disponível, procure buscar a Deus, procure ouvir aquilo que Deus tem para você. Amém? Nós vamos estar aprendendo um pouquinho como que nós vamos superar tudo isso. E aí eu quero falar com a pastora Ketra agora, né? Vamos ver o que a pastora Ketra pensa a respeito de tudo isso. O que uma mulher pode fazer para superar uma crise, seja no seu lar, seja na sua vida financeira, seja na sua situação profissional, com seus filhos? Qual é a postura de uma mulher que teme a Deus? Queridas, eu acho que falou bem a pastora Érica, né? A nossa fé é aquilo que segura nós nessa situação. E eu achei interessante 3 coisas aqui que eu separei. Primeiro, a capacidade de adaptação. Eu quero compartilhar com vocês, né? Quando eu fiquei grávida do meu filho aos 32 anos, eu tive muita dificuldade para adaptação, porque eu era uma pessoa muito assídua na igreja e trabalhava muito e fazia muita visita e gostava muito daquilo que eu fazia. E quando ele nasceu, eu tinha mais 3 filhos pequenos, então eu tive muita dificuldade de me adaptar àquela situação que eu estava vivendo naquele momento. E o Senhor tratou meu coração na época e me ensinou. Às vezes nós estamos querendo viver um tempo que não é para nós vivermos. Às vezes nós estamos querendo que tudo se resolva do nosso jeito, do nosso tempo. Mas tudo na vida tem o tempo de Deus. E a gente nunca pode deixar de entender que Deus, Ele vai tratar o nosso coração em todo o tempo da nossa vida. Não importa se você está passando nessa pandemia, se você talvez está passando um momento difícil no seu casamento, se você está passando um momento difícil com um filho seu, não importa a dificuldade que você está vivendo. Tudo está no tempo de Deus. E uma das coisas muito importantes é essa capacidade de adaptação, de você entender que se você é uma serva de Deus, você está servindo a Deus, você tem que deixar o Espírito Santo dirigir a tua vida. A segunda coisa, você tem que ampliar as tuas opções. Porque eu costumo dizer que uma situação nunca tem um lado só. E às vezes nós acostumamos olhar e falamos, e agora, o que eu vou fazer da minha vida nessa situação? Amados, eu quero dizer que nós podemos fazer muitas coisas, como a pastora Érica acabou de falar. A gente tem que, em primeiro lugar, saber que a gente tem que cuidar da nossa vida, da nossa saúde e da nossa vida espiritual. É um momento bom para a gente estar lendo a Bíblia, né? Que às vezes a gente naquela correria do dia a dia não tinha tempo para ler a palavra. Hoje nós podemos ler, hoje nós podemos orar, hoje nós podemos até assistir um filme que vai edificar a nossa vida. Eu tenho visto na internet, tem tantos filmes que edificam a nossa vida na questão de liderança. A gente pode assistir bons filmes também, que nos ajuda a ser melhores líderes. Então tem muita coisa que a gente pode fazer. E a terceira é para partir para a ação. Porque às vezes muitas pessoas tendem a ficar deprimidas e não querendo, às vezes, falar assim, não, estou deprimida, eu estava acostumado com aquela rotina da minha vida, agora eu tenho que ficar parada, eu não tenho o que fazer, muitas vezes, porque nós estamos dependendo da justiça. Nós não podemos desobedecer ordens, né? Você que tem o seu comércio, fica pensando, as dívidas, né? O dia estão correndo, as contas não param, mas nós temos que partir, colocando a nossa fé em ação, colocando também coisas boas na nossa mente, colocando a paz que vem diretamente do Senhor, que nos ensina a suportar, a não ficar preocupado com o dia de amanhã, porque eu creio que nós que somos mulher de Deus, nós temos que centralizar a nossa vida em Deus. Amém, Deus. Amém? Quero que a gente não venha ficar de uma forma até deprimida com a situação
que Deus possa alcançar a tua vida aí e te dar entendimento sobre isso. Amém, glória a Deus. E pastora, fala pra gente um pouquinho como que a gente pode viver nesse dia sem se sentir inseguro, sem sentir medo. O que eu faço? O que essa mulher que está nos ouvindo agora pode fazer para não se sentir insegura mediante a tudo que está para acontecer? Porque o que nós temos visto é que as coisas estão mudando muito rapidamente. Muito. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E a Bíblia diz que viria o dia mau. O que nós mulheres podemos fazer diante desse dia mau, diante dessa circunstância de medo, de insegurança? O que eu tenho que fazer? Queridas, respondendo a pergunta, a Bíblia fala sobre 2 tipos de pessoas, né? O homem espiritual e o homem natural. Eu creio muito no meu coração que, através da palavra de Deus, nós, mulheres de Deus, nós somos pessoas que a palavra de Deus, ela não é somente uma palavra, um livro que você lê e fica tudo ali. A palavra de Deus, ela flui no seu coração para curar a tua alma, para determinar ali a tua vida com uma vida de fé, com uma vida de confiança em Deus. Em Salmo 37 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amados, se nós não pegarmos tudo isso que nós temos e confiarmos em Deus, e entregarmos ali completamente os nossos anseios e declarar: Senhor, eu confio em Ti. Amém. A minha vida é do Senhor. Orar, falar: Senhor, o meu esposo. Quantas mulheres não estão aí com medo do marido ficar desempregado? Falar: Senhor, o Senhor vai dar o melhor para o meu esposo vai, Deus, o Senhor vai abençoar ele. Amados, José, em tempo de fome e em tempo de crise, ele viveu o melhor tempo da vida dele. Glória a Deus. E a gente tem que se apegar nessas coisas. A palavra de Deus tem vários versículos. Romanos 8,37. Em todas essas coisas eu sou mais que vencedor por aquele que me amou, Jesus Cristo. Fala também em Lucas 1,37. Tudo é possível àquele que crê em Deus. Tudo é possível. Glória a Deus. Então, essas coisas, amados, eu confesso para vocês que eu me sinto tranquila, muito tranquila, porque, como a pastora Érica acabou de falar, nós temos vivido tempo de tempestade. Nós tivemos aí muita chuva no começo do ano, chuvas que estavam impedindo as pessoas até de viajar. E foi chuvas assim de terríveis que nós enfrentamos. Aí depois veio esse problema do coronavírus, né? Covid-19. Então nós sabemos que, imagina só, se nós não confiarmos em Deus, daqui a pouco a gente vai estar surtando, né? A gente vai ficar uma pessoa desequilibrada e vai ficar sem saber o que fazer na situação. Então que você possa se acalmar, respirar fundo, pegar a palavra de Deus e falar: Senhor, eu creio. Porque, amados, eu aprendi a declarar. Eu leio a palavra de Deus alto e declaro na minha vida. Eu falo: Senhor, o Senhor deixou isso aqui para ser real na minha vida. Então nós temos que aprender a fazer isso. Amém? Que você possa declarar isso na sua vida. Que a mulher de Deus confia em Deus. Ela sabe o Deus que ela serve e ela não tem confusão. Mas ela entrega o caminho dela e ela confia em Deus e sabe que o mais Ele vai fazer. Amém. Glória a Deus. Pastor, então aquela mulher que grita com o marido, xinga, bate nos filhos, bota a casa abaixo, chuta o balde, né? No dito popular. Essa mulher está errada. Ela está agindo de forma errada. Ela precisa mudar. Ela tem que mudar as atitudes dela. Ela tem que mudar aquilo que ela está fazendo para poder receber aquilo que realmente Deus tem para a vida dela, não é isso? Amém. Muito importante essa questão que a pastora Érica falou, pelo seguinte: amados, o que acontece? Quando nós estamos vivendo uma determinada situação na nossa vida que nos deixa, nos tira do foco, porque o que acontece? Se nós estamos infelizes com a situação que nós estamos vivendo e nós não confiamos em Deus, muitas vezes nós descontamos, quem está ali mais próximo de nós? A nossa família.
o nosso marido, os nossos filhos, e a gente acaba descontando neles a nossa raiva, a nossa insegurança, os nossos temores, por causa da situação que nós estamos vivendo, a gente acaba descontando neles e acaba desequilibrando a família inteira. Então é importante, amados, em tempo de crise, nós aprendermos a superar essa situação. É muito importante, porque pensa bem, daqui a um tempo nós vamos estar lembrando de tudo isso que nós passamos. E como a pastora Érica diz, aquele que faz história, né? Ele fez história porque ele superou. Glória a Deus. Então, amados, que nós possamos ter uma vida equilibrada, confiando em Deus, porque eu confesso para vocês que a minha confiança está em Deus e eu consigo ser equilibrada confiando em Deus, porque se eu não estivesse confiando em Deus, talvez eu estaria, dando até murro nas paredes. Mas como eu confio em Deus, então eu respiro fundo e falo: Senhor, eu não posso fazer nada, meu esposo não pode fazer nada, meus filhos não podem fazer nada, mas eu creio que o Senhor pode fazer e Glória cuidar daqueles que são seus. Amém. Essa é a nossa esperança. Glória a Deus. Então, queridos, quebrar a casa não vai mudar a tua situação. Amém? Você gritar com o esposo, bater nos filhos, se desesperar, não vai fazer a situação mudar. O que vai fazer a sua vida mudar é você ter confiança no Senhor e na sua palavra. A Bíblia diz que nós temos que trazer a esperança, aquilo que Deus tem para nós. Diz a palavra do Senhor que nós temos que nos alegrar também na esperança. Todas as vezes que você estiver pensando em desistir, todas as vezes que você estiver pensando em abrir mão, todas as vezes que você estiver se desesperando, coloca a tua confiança em Deus. Coloca a tua confiança naquele que te chamou, naquele que te escolheu, naquele que tem sempre o melhor para você. Mesmo que ao teu redor esteja tudo desabando, creia, Deus tem uma saída, Deus tem uma solução para você, Deus tem uma solução para você superar essa situação, para você sair dessa situação, para você viver uma vida de vitória, para você ser muito mais do que vencedor, como Ele mesmo garantiu. Não sou eu que estou garantindo, não é a pastora Kétra que está garantindo, não é homem que está garantindo para você, mas é o próprio Deus que garantiu que nós seríamos vencedores, que nós passaríamos pelas mesmas lutas e até maiores muitas vezes, mas nós estaríamos firmados na rocha que é Cristo. Amém? Glória a Deus. Queridos, também eu quero falar de alguns comportamentos que nós podemos ter nessa situação que nós estamos vivendo. Talvez hoje, o que a gente mais tem ouvido na televisão é sobre o Covid-19, principalmente por causa das mortes, das situações que nós estamos vivendo, os empresários, a preocupação, o nosso povo, brasileiro, que tem enfrentado muitas situações difíceis. Um dos comportamentos, fundamentais que nós temos que ter, o primeiro é a aceitação da realidade. Para nós superarmos essa situação, nós temos que aceitar a nossa realidade. Porque o que acontece, amados? Eu quero dizer para você, diante da palavra de Deus, Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, fala que Abacuque, ele estava vendo ali a situação de guerra que estava vendo, e ele olhou para o campo todo queimado, as árvores sem frutos. Ele olhou uma situação na vida dele, não havia animais no curral, não havia nada que ele pudesse fazer, amados. Mas o que ele fez? Ele pegou e falou para Deus que ele, com toda a situação que ele estava vivendo, ele cria, ele acreditava em Deus, e ele sabia que Deus iria mudar a situação e que ele se alegrava na sua salvação. Se você ler lá, você vai ver, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Então, ele ainda falou que ainda que a oliveira não florescesse, houvesse fruto na vide, todavia ele se alegrava no Deus da salvação. Glória a Deus. Então, amados, nós temos que acreditar e temos que aceitar a nossa situação. Não é aceitar falando assim, não, deixa tudo do jeito que está.
aceitar que existe um Deus que está no controle. Amém, Deus. Dizendo, eu não vou me escabelar por causa da situação que eu estou vivendo, eu não vou perder a cabeça, eu vou controlar minha casa, minha família, meus filhos, eu vou colocar esperança no coração do meu esposo. Quando o meu esposo falar assim, eu não estou aguentando mais, estou com medo de ser mandado embora, como que eu vou fazer? Você colocar esperança na vida dele. Amém. Uma coisa importante também é você abandonar o papel de vítima. Porque o que acontece? Às vezes, quando, igual a pastora Érica falou, que às vezes a gente pega e fica, né, querendo dar murro nas paredes e briga com um, briga com o outro, o que a gente vê com isso? Vê que a gente muitas vezes se considera a vítima da situação. Amado, eu quero dizer para você que nós não somos vítima da situação. Nós estamos passando por isso e nós cremos que Deus está no controle. Glória e a Deus. nem um minuto nós podemos duvidar disso. Amém, Deus. Que às vezes acontecem as coisas ruins. A gente pensa, né, pastor Érica? A gente pensa que tudo está acabado. Pensa. Mas o que a gente entende disso? Que Deus vai trazer uma bênção. A gente tem que acreditar que Deus está sempre no controle. Não importa o que eu estou vendo. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz para nós que a fé é a esperança daquilo que a gente não vê. Então você precisa crer que o amanhã vai ser melhor. O dia de hoje pode ser um dia de dificuldade. O dia de hoje pode ser um dia que você pense que não tem saída. Mas eu não conheço nenhuma pessoa que se achegou a Deus e que pediu a Deus, que clamou a Deus, que não teve socorro. Não existe, pastor. Não. Não existe ninguém. Não existe nenhuma pessoa que eu conheço. Eu nunca ouvi falar de alguém que clamou a Deus e Deus não ouviu. Mesmo porque a Bíblia nos garante que Ele ouve a nossa voz antes mesmo de chegar na nossa boca. O teu pensamento aí agora, o Senhor está vendo, o Senhor conhece. Tudo aquilo que está dentro do teu coração, o Senhor sabe. Então é impossível, querida, que se você clamar a Deus por uma solução para aquilo que você está passando, o Senhor não vai te dar uma solução nessa noite. Queridos, também uma coisa muito importante para nós nesse momento é nós assumirmos a nossa autoria. O que significa isso? Significa que não adianta muitas vezes nós colocarmos culpa. Às vezes nós queremos lançar em culpa, o meu pai é culpado, o Brasil é culpado, o presidente é culpado, os ministros são culpados, os vereadores, os deputados. Você já percebeu que sempre a gente quer arrumar um culpado para a nossa situação, porque isso às vezes ameniza as nossas dores, né? As dores que estão no nosso coração. Mas nós não devemos, amados, fazer isso, arrumar um culpado para a situação. Ao contrário, nós temos que deixar o Espírito Santo dirigir as nossas vidas, falar, Senhor, eu preciso dessa paz que excede o entendimento humano, que talvez você olhe e fale assim, meu Deus, eu pensava que eu ia ficar numa situação tão difícil, mas eu estou tão tranquilo. Por quê? Porque essa paz, ela faz isso com a gente. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, né, no decorrer da minha conversão, já faz 25 anos que eu sou convertida, eu aprendi isso, que antes da glória vem a dor. Antes de Jesus ressuscitar o terceiro dia, ele passou por dores, ele passou por dificuldade. Todos achavam que quando Jesus estava ali sendo crucificado, todos olhavam para a cruz e achavam que estava sendo o fim, mas ali estava sendo o começo de uma nova vida, estava sendo um começo de uma nova nação, né? Que Deus iria levantar ali. Então, amados, a gente nunca pode achar que é o fim na situação que a gente está vivendo. Não importa se é no seu casamento, se é no seu trabalho, se é com o país, se é com a dificuldade do Covid-19, não importa o que você está vivendo. Essa palavra serve para você por toda a sua vida, por toda a sua dificuldade. Amém. Creia que Deus, Ele vai fazer você superar. É a situação difícil. E um dia você ainda vai lembrar de tudo isso e ver que Deus sempre esteve no controle. E uma coisa importante também, amados, é a gente buscar o autoconhecimento da situação. Porque o que acontece, amados? A aceitação, a superação das situações da nossa vida, também tem que existir um autoconhecimento. Glória a Deus. Por que eu estou passando isso? Como eu acabei de falar, a gente não vai arrumar um culpado.
mas a gente vai falar por que o motivo que eu estou passando, né? É comprovado cientificamente que a maior dos nossos problemas, muitos, é nós mesmos que causamos. Verdade. Então, nós podemos olhar para dentro de nós e falar, por que eu estou passando esse problema no meu casamento? Por que o motivo que eu não combino com meu esposo? Por que o motivo que eu estou passando isso com meus filhos? Uma maneira de você superar vivendo mais feliz, adequar a sua vida na situação que você está vivendo, cuidando da sua saúde física, tá? Cuidando da sua vida espiritual, porque às vezes a pessoa fica desesperada, ai meu Deus, é agora que eu vou fazer, não consegue orar, tá? Praticar o esporte que você precisa praticar de alguma maneira, tudo a gente consegue fazer. Cuidando da sua saúde, cuidando bem da sua casa, aproveitando para você fazer alguma faxina, né? Eu mesmo tenho feito algumas faxinas nos meus guarda-roupa lá, dando uma ajeitada, para não trabalhar muito, né? Cada dia eu faço um pouco. Cada dia um pouquinho, né, pastor? Cada dia um pouco. Para a gente, todo dia ter alguma coisa a fazer, né, irmãos? Mas, queridos, a gente tem condição de passar bem. Eu creio no que eu estou dizendo para vocês, porque eu já passei por determinada situação. E eu quero dizer para vocês que Deus, Ele age na vida da gente. Eu garanto que todos, quando nós voltarmos para a igreja, quando tudo isso acabar, você vai voltar mais forte, mais firme, mais centrado. Eu creio no meu coração, em nome de Jesus. O que você acha disso, pastora? Eu acho que toda essa situação que a gente está vivendo é uma situação que vai nos levar além. Quando a gente começou esse ano, quem é da 15ª Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no bairro São Bento sabe disso. O nosso pastor, ele fez uma campanha que foi colocada Ano da Superação, vivendo as promessas de Deus, tomando posse das promessas de Deus. Não tem tema melhor, não tem situação melhor para que você coloque isso em prática agora. Porque como que você vai superar alguma coisa, como que vai ser um ano verdadeiramente de realização, se você não conseguir superar, se você não conseguir botar em prática agora tudo aquilo que um dia você recebeu do Senhor, toda promessa que Deus tem para você. Como diz aquela palavra, quando Jesus dá o exemplo, que o homem que veio e firmou a casa dele sobre as areias, o que aconteceu? A casa desabou, mas aquele que firmou sobre a rocha prevaleceu. Para você ter um ano de realização e viver a promessa de Deus para a sua vida, não há prova melhor do que a que nós estamos passando. Nós não imaginávamos que iria passar por isso, mas nós já sabíamos que teríamos vitória em meio a qualquer circunstância. Em meio ao caos, nós temos vitória. Todas as vezes que nós pensamos que não tem solução, vem a palavra da promessa sobre a nossa vida. Ele nos escolheu, Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar. Eu não estou sozinha. Você, mulher que está ouvindo agora, você homem, você jovem, você não está sozinho. Deus, Ele está com você. Ele diz que nunca, jamais eu vou te abandonar. Ele está do seu lado. Não importa como que você está vivendo hoje. Esse é um ano de superação. Esse é um ano de realização para a sua vida. E a pastora, ela tem dito aqui com muita autoridade: toma posse dessa promessa para a sua vida. Toma posse quando você passar pelos problemas e lá na frente você ser aprovado. Ela deu um exemplo, a pastora Kétra, muito bom, de Jó. Jó passou por todo tipo de circunstâncias. Jó passou ao ponto de perder tudo que tinha, perdeu a sua saúde, perdeu todos os seus bens. Jó viveu uma realidade muito além daquilo que nós podemos imaginar, mas ele venceu, porque ele declarou que ele verdadeiramente cria que o Redentor dele estava vivo. Então creia, faça aquilo que está sendo ensinado para você, faça aquilo que está sendo direcionado para a sua vida. Creia que Ele tem uma solução, creia que Ele vai te colocar de pé. Amém? Se teu marido está desempregado, querida, meu marido não está trabalhando, eu não estou trabalhando, vai fazer mais de um mês, e eu nem sei qual que é a previsão que nós vamos voltar,
Mas isso vai me fazer ficar descabelada? Não. Não vou falar para você que algumas vezes eu não fiquei preocupada com a situação. Sim, nós não estamos imunes a isso. Que é uma coisa natural. Uma coisa natural. Mas não é por isso que eu vou desistir. Não é por isso que eu vou abrir mão. Não é por isso que eu vou deixar de crer que Deus vai dar uma solução. Não importa se teu marido está desempregado, não importa se na tua mesa está faltando pão. Hoje pode estar assim, mas amanhã o Senhor vai trazer o refrigério para a tua vida. Vai trazer a provisão para você. Amém? Queridos, também uma das coisas muito importantes nessa pandemia que nós estamos passando é nós aprendermos a pedir ajuda. Porque eu creio sim que muitas pessoas orgulhosas, muitas pessoas que muitas vezes não conseguem ter ajuda de ninguém. Nós sabemos que no nosso meio existe 4 tipos de temperamentos, né? Cada pessoa tem um jeito de ser. Então não adianta a gente pegar e querer que todos sejam iguais. Nós não vamos conseguir isso. Então nós sabemos que cada pessoa tem um jeito de ser. Mas, amados, é muito importante, hoje nós vemos aí, não sei se você viu nos noticiários, nós temos muitos psicólogos que estão atendendo online, né? Pessoas que estão precisando aí, que muitas vezes tá com dificuldade, porque, igual eu falei, nem todos são iguais. Às vezes a pessoa até tenta usar a fé, tenta ficar equilibrado, lê a palavra, não consegue colocar em prática aquilo que está lendo. Então, é importante, talvez você, pastor, eu não estou podendo encontrar com minhas amigas. Ligue, use o WhatsApp, eu estou à disposição se você precisar de mim, tá? A igreja, amados, não está proibido de aceitar pessoas para conversar. Você só não pode ficar, né, em contato com muitas pessoas, mas se precisar, a igreja está à disposição. Eu, o pastor, já colocamos à disposição, pastora Érica está à disposição, nós estamos à disposição de você. Se você precisar conversar, se você falar, eu estou deprimido, eu não consigo, lá na minha casa eu não consigo nem fazer as coisas, eu estou deprimido. Amados, procure alguém para conversar, nos procure, não fique, né, sentindo orgulho e achando que não, eu vou passar dessa sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Amém. Tá? Nós precisamos. Isso é muito importante na nossa vida espiritual. A gente aprender a depender das pessoas. Não achar que a gente vai resolver tudo sozinho. E não se conformar com a situação. Não é se conformar. Deu uma desconectada, amados. Mas o que eu estava falando? O tempo de quarentena que nós estamos vivendo, nós podemos fazer coisas boas. A gente pode fazer coisas boas, né? Ajudar uma pessoa que está precisando. Eu com o pastor mesmo fizemos isso esses dias. Ajudamos uma pessoa que estava precisando. A gente tem que fazer isso. Que a gente precisa fazer alguma coisa. Mesmo dentro de casa dá para a gente fazer alguma coisa. A gente pode fazer. Amém? E como a pastora falou, a gente tem que agir apesar do medo. Que igual ela mesma acabou de falar, que às vezes a gente é humano, né? A gente é carne. Então, mesmo que a gente tenha fé, que a gente crê em Deus de todo o coração, que a gente crê na palavra, às vezes vem uma insegurança, igual ela mesma falou, mas imediatamente a gente pega e traz à memória da gente aquilo que dá esperança. Glória a Deus. Que é aquilo que Deus já fez, os milagres que Deus já fez, as bênçãos que Ele já derramou na nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer? Apesar do nosso medo ou da nossa insegurança, a gente tem que agir pela fé. Glória a Deus. A gente tem que procurar falar, não, eu estou sentindo isso, mas trocar as informações da nossa mente. Falar, não, Deus está comigo, falar bem alto se for preciso, eu creio em Deus, Ele não vai me desamparar, eu vou conquistar. E, amados, uma coisa muito importante é a gente também cuidar da nossa saúde, cuidar da gente, aproveitar esse tempo para cuidar da gente, fazer alguma coisa de bom para a gente. Se você é uma pessoa que trabalhava muito, descanse um pouco, porque depois você vai ter que voltar, né pastor? Vai. Com aquele toda, gás, né? Com toda a garra, né? Com toda a força. Então, faça alguma coisa para você também, descanse um pouco. Prepare alguma coisa, você que é líder de célula, prepare alguma coisa para você passar na célula.
não fique assim parado, mas faça alguma coisa. Amém. O que você... Olha, o que eu tenho feito, vou falar o meu exemplo. Eu tenho lido muito mais do que eu lia antes, então se você gosta de ler, aproveite para ler, aproveite para adquirir conhecimento. Eu tenho feito cursos online, porque tem muitos cursos que estão sendo aí liberados gratuitamente, coisas que vão edificar a sua vida, que vão te capacitar para algo mais lá na frente. E também existem muitas coisas que você pode fazer na sua casa mesmo, como a pastora falou. Você pode fazer um alongamento, você pode cuidar da sua casa, alguma coisa que você tinha que colocar em ordem, ainda não colocou. Você pode fazer uma caminhada, nada te impede de fazer isso. Muitas coisas você pode ir no seu dia a dia aí, aproveitando esse tempo de descanso. Porque eu, por exemplo, trabalhava muito, corria muito, estou podendo descansar um pouco mais, estou podendo aproveitar um pouco mais o meu tempo. E eu tenho certeza que a pastora também trabalhava muito, sempre muito cheia de coisas para fazer, e agora ela também está podendo repensar algumas coisas. Então repense, comece a repensar a sua vida, comece a dizer, será que Deus queria mesmo que isso fosse uma prioridade para mim? Será que Deus não queria outra coisa na frente e eu estou colocando coisas ao contrário? Comece a pensar sobre isso, comece a colocar a sua vida em ordem, querido, porque Deus, Ele tem um propósito para tudo isso. Isso não está acontecendo em vão. Há um propósito maior que talvez você não está entendendo e você não está enxergando, mas existe. Então pense agora, aproveite esse tempo, coloque a sua vida em ordem. Às vezes tem mulheres que estão passando tempo aí com o esposo e estão tendo muitas brigas, muita confusão dentro de casa, porque não estavam acostumadas a viver junto. Eu ouvi muitas pessoas falar sobre isso, pastora. Muitas pessoas que falam que não está mais aguentando aquela situação. Por quê? Porque estava acostumado, às vezes o marido está viajando, trabalhando em outro lugar e de repente ele fica ali o tempo todo em casa e a mulher não está sabendo lidar com isso. Deus está preparando um tempo para você e para sua família. Deus está preparando um tempo para você com seus filhos. Eu vi mesmo esses dias, uma moça disse para mim que quando ela voltar a trabalhar, ela já não vai mais trabalhar o período integral. Ela vai trabalhar meio período, porque o período que ela trabalhava inteiramente, ela não ficava com os filhos. Agora é um tempo que você pode ficar com seus filhos, você pode aproveitar mais os seus filhos. Passa muito rápido, as crianças crescem rápido e às vezes você não aproveita. Aproveite todo esse tempo que Deus está te dando. Coloque em prática tudo aquilo que um dia você sonhou. Talvez você sonhou em fazer coisas que você queria fazer e não podia, agora você pode. Agora você não pode só sair de casa, mas você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer aquela receita que você tanto esperava, que você falava, um dia eu vou fazer essa receita para o meu esposo. Agora você pode. Agora você pode ler aquele livro que você tanto queria ler e não teve tempo durante todos os anos. Agora você tem tempo. Hoje você tem tempo, querido, para se dedicar à oração, tem tempo para se dedicar à palavra, tem tempo para ver algo que vai edificar a sua vida. Não fica perdendo tempo na Netflix, não. Fica perdendo tempo em ver coisas que não edificam a sua vida, não. Fazendo maratona de séries. Não, não faz isso, não. Usa teu tempo para edificar a sua vida, para quando você voltar para a nossa vida ativa de novo, você tenha algo de bom para levar para as pessoas, você tenha a unção de Deus para compartilhar com as outras pessoas. Edifica a tua vida, esse tempo é muito precioso. Glória a Deus. Eu quero mandar um beijo, né, para minha sobrinha, que ela está aí conosco, a Natália, lá de Cabo Verde. Glória Natália Ferlin. Que Deus te abençoe. Você viu, querida? Aleluia, que saudade Deus. de você que está aí com a gente, né? A Gisele também, a Andréia. Que Deus possa te abençoar. Todos aí, né? Maria do Carmo, minha amiga do coração. Que Deus abençoe vocês de uma maneira muito especial. A Renner. Então, que Deus possa abençoar vocês. Quem mais está aí conosco? A Dulce. Dulcineia, a Rita. Nossa, que Deus possa abençoar. A Cristiane, minha amiga, né? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar você, Cristiane. Estou muito feliz que você está aí com a gente. A Adriana, né? Que Deus possa abençoar vocês. A gente está muito contente. Amém. Queridos, a pastora Érica falou uma coisa muito importante sobre a gratidão, né? Engraçado que eu tinha até preparado sobre isso para falar. É muito importante a gente ter
gratidão a Deus também em todas as situações. Amados, a Bíblia fala 2 versículos muito importantes: em tudo dai graças. Olha só, em tudo. E não fala só em alguma coisa. E fala também que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, olha só, 2 versículos que a gente pode entender que a gente tem que confiar em Deus, que a gente tem que ter o coração grato, mesmo em meia tribulação, porque a Bíblia fala, amados, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Então nós temos que ter gratidão, não importa a situação. Amém, Deus. E é uma das coisas, porque às vezes, amados, muitas pessoas eles têm começa com muita murmuração e falando muitas palavras negativas. Isso aí não é bom. A gente que é filho de Deus, a Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então a gente tem que procurar ter a mente purificada pelo Espírito Santo, para a gente não ficar lançando palavras torpes e falando muitas vezes, porque tem pessoas, amados, pasme vocês, que às vezes fala contra o governo, fala contra o presidente, fala mal. Amados, eu fui criado num ritmo de muito respeito. Então, eu sou uma pessoa que eu penso muito bem, para não desrespeitar ninguém. Então a gente tem que aprender isso e tomar cuidado com as coisas que saem da nossa boca, não falar, né, palavrões. O mundo está do jeito que está mesmo, olha, por que o mundo está assim? E falar um monte de palavras que não vai edificar a nossa vida. Eu garanto para você que só vai trazer maldição para dentro da sua casa, tá? Isso aí eu te garanto. Porque quando a gente está com o coração purificado, nosso semblante, a nossa vida, tudo é diferente, tá? Amém. E é muito importante, a pastora Érica falou para você investir em você. É uma coisa muito importante você desenvolver uma inteligência espiritual, porque como eu falei, o homem espiritual, ele entende as coisas do Espírito, mas o homem que não é espiritual, ele não consegue entender as coisas do Espírito, e muitas vezes ele, em toda a situação, ele não consegue ter uma compreensão daquilo que ele está vivendo, e ele, o que ele faz? Começa a murmurar e falar um monte de borracha, um monte de palavras que não vai edificar a vida, até a vida dele vai andar para trás por causa de tanta coisa que ele fala. Então, amados, que nós possamos edificar nossa vida espiritual nesse momento e crer. E se você que está nos ouvindo aí, talvez você esteja afastado, né, dos caminhos de Deus, talvez este é um momento que você possa se colocar diante de Deus e fazer uma reconciliação com Deus. Amém. Fazer uma aliança, entregar a tua vida novamente. Talvez, será que Deus não permitiu toda essa situação para que você se chegasse mais a Ele? Porque, amados, o que acontece com a gente? Às vezes a gente estamos vivendo determinada situação na nossa vida que a gente não entende o porquê, mas com certeza coisas boas para a sua vida vai acontecer. Amados, eu li, como a pastora Érica, né, eu tenho lido também livros e a gente encontra muitas coisas que edificam a nossa vida em livros. E eu estava lendo outro dia um livro do Tiago Brunet, que ele conta uma coisa muito interessante, que ele fala que um determinado professor estava fazendo uma palestra e ele então queria mostrar alguma coisa de interessante ali naquela palestra. E ele chamou uma moça e falou para a moça assim: o que você faria, você deixaria eu raspar? A moça tinha um cabelo muito bonito, cabelo comprido, cabelo muito bem cuidado, muito lindo. E ele falou assim: você deixaria eu raspar sua cabeça inteira e você sair daqui careca? Aí a moça falou: nossa, de jeito nenhum, o senhor louco cortar o meu cabelo, eu amo o meu cabelo, não, nunca, de maneira nenhuma eu deixaria o Senhor cortar o meu cabelo. Aí ele pegou e deu para ela a segunda opção. Falou assim: tudo bem, você não quer que eu raspe o teu cabelo, porque você falou que o teu cabelo é algo muito importante na sua vida, que jamais você deixaria. Mas eu te faço uma proposta: você deixaria eu cortar as tuas duas pernas? Misericórdia. Olha só, irmãos,
Se fosse para ela escolher entre as duas opções, qual opção que você acha que ela escolheria? Raspar a cabeça. Com certeza. Não é, pastor? Sem dúvida nenhuma. Com certeza raspar a cabeça. E eu tive meditando, amados, nessa situação. Às vezes, amados, Deus nos colocou numa situação dessa, para nós não perdermos as nossas pernas. Porque às vezes a pessoa, ela reclamou, falou que de maneira nenhuma ela deixaria raspar o cabelo. Mas entre o cabelo e as pernas, ela preferiu raspar a cabeça. E às vezes nós, numa situação dessa, será que não seria muito melhor talvez a gente passar por uma pandemia, sair ileso, porque Deus está conosco, e você fazer uma reconciliação com Deus, do que você depois perder a sua vida e acabar perdendo a salvação? Então, o que é prioridade na nossa vida? Amados, olha, a gente que é pastor, a gente faz muito ofício fúnebre, e é muito triste quando a gente chega lá no ofício fúnebre, que a gente vê pessoas tão novas indo embora. Ali a gente consegue meditar, amados, como é importante a nossa vida espiritual. Como é importante a gente viver nesta terra e viver com Deus, superando todas as dificuldades, superando todas as questões que a gente passa, tribulações, né? Que a gente passa. Vou passar para a pastora Érica, ela vai... Eu quero falar um pouquinho sobre esse exemplo que a pastora deu do livro do Tiago Brunet. É muito interessante, né? Você já parou para pensar? O teu cabelo é algo que faz parte da tua aparência. Então, geralmente as mulheres, elas não querem cortar o cabelo, raspar a cabeça, né? Cortar o cabelo até a gente ainda arrisca cortar, fazer um corte novo, diferente. Mas raspar a cabeça, geralmente não. Mas no momento em que falou se vai cortar tuas pernas ou raspar o cabelo, a mulher escolheu raspar o cabelo. E se nós levarmos para a nossa vida hoje, observe o que está acontecendo com você. A sua aparência não tem importância mais. O que tem importância para você hoje? É se você pode sair, é se você pode visitar a sua família, é se você pode andar pela rua, é se você pode voltar a trabalhar. A sua aparência não tem mais importância, porque você está preso dentro de casa. Então você não está se preocupando muito se o teu cabelo está arrumado, se não está, se está penteado, se está de escova, de progressiva, nada disso. Você está preocupado em poder viver lá fora da sua casa. Então, isso foi um exemplo muito bom que a pastora deu. Porque, às vezes, você não deixou o Senhor raspar a sua cabeça. E hoje Ele está cortando as suas pernas. Hoje Ele está te impedindo de fazer algumas coisas para que você possa ver que a sua aparência diante dEle não vale nada. Gente, essa palavra é maravilhosa. Deus tocou muito no meu coração sobre isso. A nossa aparência não é nada. Aquilo que nós vemos não é nada. Aquilo que você quer ser, que você quer aparentar ser, para Deus não é nada. O que vale para Deus, queridos, é a sua vida por completo. Deus corta a nossa perna para mostrar que nós não somos nada, que nós precisamos 100% dEle, que nós dependemos totalmente dEle, que a nossa força vem dEle, que a nossa aparência diante dEle é nada, que o que vale é aquilo, é a nossa essência, é aquilo que nós realmente somos diante dEle. Eu vi esses dias um pregador dizendo que ele ficou completamente nu diante de Deus, para sentir verdadeiramente a necessidade que ele tinha de Deus. É isso que Deus está fazendo com a gente hoje, é isso que Deus está fazendo com você hoje. Ele está verdadeiramente tirando toda a sua aparência para fortalecer o seu compromisso, a sua intimidade com Ele. Não perca tempo, não jogue tempo fora. Tempo é a coisa mais preciosa que nós temos nos dias de hoje. Amém. Então, queridos, é muito importante nós cuidarmos do nosso interior, né? Porque a pastora Érica foi muito feliz, né, em falar aquilo que ela falou. Aparência nessa hora, né? Eu até falei com meu esposo outro dia, né, o pastor Luiz, que eu fui no supermercado e eu achei tão estranho as pessoas todas distantes, elas estavam assim com medo da gente chegar perto. Então, queridos,
Agora é hora, sabe? Uma palavra que Deus colocou muito no meu coração nessa pandemia é reflexão. É um tempo de nós refletirmos quem somos nós diante de Deus. O que nós estamos dispostos a largar, né? O que nós estamos dispostos a abrir mão por amor dele? Porque, amados, viver de aparência, né? Viver de oba-oba, viver de palavras, ninguém vive. Agora, é nessa hora que a gente tem que demonstrar para Deus que a gente está com Ele, amém, que a gente está orando pela nação, que a gente está orando pelos empresários, que a gente está orando pelos irmãos da nossa igreja, que nós não estamos, né, junto com eles, mas o nosso coração está. Amém. Tem uma frase que eu aprendi, né, quando eu era jovem ainda, ó, quantos anos faz, que os olhos podem distanciar dois corações, mas ele pode distanciar duas vidas, mas não pode distanciar o coração. Isso é importante, não é? Muito. Porque você não está olhando muitas vezes para o seu irmão, você não está ali com ele todo dia, mas o coração teu está com ele. Você não se distancie, né, pelo coração. Amém. Queridos, quero pedir para vocês, eu tenho orado por todas as pessoas mais idosas da nossa igreja, que você possa estar orando por elas, ligar. Eu tenho ligado, tem umas que não têm telefone, estão com problema no celular, mas, né, lembrem de orar para nossas irmãs, irmã Dormíria, a Dirce, as pessoas, né, que estão mais assim, acima de 60 anos, a irmã Heloísa com o irmão João, a irmã Helena, a irmã Linda, a Dona Maria, que mora perto de casa. Dona Maria, todo o pessoal que tem, que está na nossa igreja, que a gente está impedido de ver. Mas, amados, vamos continuar orando, amém, né? Vamos continuar orando por eles. Nós já estamos aí no final da nossa live, né? Eu tenho certeza que foi muito proveitoso. Nossa, eu quero assim de coração agradecer mesmo, né, Débora? Muito obrigada, Débora, que está aí conosco. Lê aí o nome das... A Vera, Débora, né? A Renner, a Maria do Carmo. Deus abençoe. A Ana Camila. Deus abençoe, Ana Camila. A Elisiane, minha amiga. Deus abençoe. Elisiane. A Keila, minha prima, Deus abençoe, Keila. Deus abençoe vocês. Estamos também aí com a Camila Galvão. Deus abençoe, Camila Pereira, beijo, Lu. Irmãs, Deus abençoe a vida de vocês. Olha, a única coisa que nós podemos deixar para você hoje, verdadeiramente, é uma palavra para que você creia. Creia que Deus vai mudar a situação. É uma situação muito difícil, a gente, igual a pastora falou, né? A gente não pode se encontrar, não pode se abraçar, não pode estar junto, mas nosso coração precisa estar ligado. E nós estamos ligados em Deus. Não importa se nós estamos num templo aqui ou se nós estamos na nossa casa. O importante é que nós estamos numa só fé. A palavra de Deus diz que há uma só fé. E é nessa fé que nós temos que estar fortalecidas, né, pastor? Amém. Ana Clara, Deus abençoe a Ana Clara, Olésia, Adriano, Deus abençoe vocês, tá? Amados, todos aí que amém, a gente, a Sandra, né? Sandra, todos aqueles que a gente não falou nome, a gente quer agradecer vocês. Gisele, Deus abençoe. Luciane Ramos, Luciane, Deus abençoe todos vocês. Nós agradecemos a presença de vocês. Temos certeza que o Espírito Santo está aqui junto com a gente. A gente vai estar finalizando. Eu vou estar fazendo uma oração para a sua vida, né? Pedindo a Deus que Deus possa te abençoar de uma maneira muito especial. Amém. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos aí onde você está. Glória a Deus. Senhor, eu quero colocar agora cada vida em tuas amém, mãos. Ó Deus, todos que participaram desta live, ó Pai, que ouviu esta palavra, que o Senhor possa alcançar a vida deles, tirando, ó Pai querido, toda tristeza, toda angústia, amém, todo o espírito, ó Pai, de depressão, todo o espírito, ó Pai, de opressão, tudo aquilo muitas vezes que impede eles de ter alegria, Pai, mas que eles possam, ó Pai, superar
essa situação eu declaro, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Pai, alcançar eles, derramando uma bênção especial sobre a vida deles. Amém. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida deles, meu Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. 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 Glória a Deus. Queridos, um abraço, Deus abençoe a sua vida, logo nós vamos estar juntos, amém? Nós vamos estar fazendo outras lives também, compartilhe aí, compartilhe para chegar a vários lugares, a várias pessoas, para que todos possam também ser alcançados pela palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, um beijão. Deus abençoe, paz, tchau, nós amamos vocês, um Amém, beijão. glória a Deus. Um beijão para todos.